Amém? Bem, eu vou ministrar uma palavra hoje dentro desse tema, família 5G. Obrigado, Lohane. Uau, obrigado, hein? 2. E eu confesso, irmãos, que eu passo para o Anderson, né, o tema, o subtema, mas essa madrugada eu fui orar e Deus me incomodou a ministrar uma palavra minha, que ela foi, eu ministrei ela há muitos anos atrás. E essa palavra, é claro que eu não vou pregar igual, porque a gente muda, a vida muda, a gente fica mais gordinho também, né? Mas foi uma palavra que ela tem um contexto muito engraçado. E eu quero te contar o contexto, que eu acho muito engraçado. Eu tinha pregado essa palavra há uns anos atrás, a gente fez lá na outra igreja, Jardim Guanabara, um tema de família. Na época, o UFC estava bombando, né? E a gente fez o UFC em defesa da família, montamos um ringue lá no palco da igreja, no altar. E eu preguei essa ministração e ela falou tanto comigo. E então, na outra semana, era um congresso de homens. E nesse congresso de homens, eu tinha feito uma inscrição para participar lá na sede, né, lá na Fama. E aí, então, no sábado à tarde, eu estava em casa, já me preparando para ir para o congresso. Quem é Luz para os Povos há muito tempo sabe que a gente é tudo doido no congresso, né? Começa tipo 4 da tarde, vai até 10 da noite. Né? Eu não sei quem faz isso, né, Ana Paula? E aí, então, meu professor de inglês falou assim, cara, você é doido, você fez um congresso online, uma live de 5 horas, eu falei, e a gente nem bebe, né? Não é verdade? Porque os cantores de tudo, a gente bebe água, né? E Coca-Cola, né? Então, eu estava em casa e o meu telefone tocou, e era o apóstolo Sinomar. Ele falou assim, André, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, uai, chefe, está me testando, eu vou para o congresso. Já fiz minha inscrição, estou lá sentadinho assistindo. Ele falou, sabe o que é? Quem ia pregar é o pastor tal, lá do Rio de Janeiro. E aí ele caiu de moto. E tem jeito de você pregar? Eu falei, tem. Só que eu não tinha preparado nada especificamente para o congresso. Então eu estava com esse sermão guardado e ministrei esse sermão naquela noite. E uma coisa muito interessante é que ele foi transmitido pela internet. E um irmão foi para a igreja no outra semana, no outro mês, graças a esse sermão. É um sermão que fala muito ao meu coração, e essa madrugada eu estava recapitulando o sermão que eu tinha preparado e veio assim um estalo de ministrar esse sermão, e eu acho que quando o Anderson acordou, ele tomou um susto que tinha um WhatsApp assim, que eu mandei às 3 da manhã para ele, eu sabia que ele não ia ver, né? Falei assim, cara, me ajuda nos slides aí, te mandei, porque o Anderson me ajuda em tudo, né? Dá tempo de você fazer uns slides para mim aí, te mandei um modelo, mas você é muito melhor do que eu. E aí ele me deu a vingança benigna. Quando eu acordei, já estava pronto, né? Então, eu quero que você seja abençoado por essa palavra, eu quero que você pratique essa palavra, você que é filho, que está assistindo a gente, você que é pai, você que vai ter filho, você que vai se casar, você que já se casou, você que vai ser avô, serve para todo mundo. Né? Essa palavra ela é baseada sobre o que é honra. Talvez uma das perguntas mais engraçadas que eu recebo é, a Bíblia diz, pastor, para honrar o pai e a mãe, o que é honra? E aí, se eu te perguntasse o que é honra, eu vou receber várias respostas engraçadas ou interessantes. A maioria das pessoas falam, honra é mais que obedecer. É mais que obedecer. Mas o que é mais que obedecer? Né? Então, eu queria que a gente baseasse o nosso texto vamos ler o texto antes, Luiz, dos slides. Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, lá no verso 12, Êxodo 20, 12, que aí é o mandamento do meio, né? Esse é o mandamento do meio, tá? Que diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, é a primeira vez aí que entra o honra teu pai e tua mãe, e lá em Efésios, capítulo 6, verso 1, o autor de Efésios repete, né, e fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, e aí depois ele completa o verso dos 10 mandamentos, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se a gente pode continuar o próximo, eu te falei, aí entra numa parte muito interessante que os filhos adoram. Pais, não irritem seus filhos antes, criem-nos no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se você for observar, vamos lá para o primeiro slide para mim, por favor, Luísa.
se você for observar, os 5 primeiros, Anderson, é isso que você vai ver se dá certo eu ficar aqui, fica tudo bem aí para a transmissão? Ok. Os primeiros mandamentos, os 4 mandamentos, eles são mandamentos que nós chamamos de verticais. Tem a ver entre o meu relacionamento com Deus, né? Não terás outros deuses, aqui é um resumo, tá? Não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-se do dia de sábado. Não sei se você sabe os 10 mandamentos de cor, mas é uma coisa boa para se decorar. Na escola dominical, fizeram eu decorar e ganhava a plaquinha dos 10 mandamentos, né? Então, se você pegar os primeiros mandamentos, é algo que é um relacionamento entre você e Deus. Nós chamamos isso de algo vertical. Os próximos, após o 5º mandamento, pode colocar para mim, por favor? São relacionados à sociedade aqui, ó. São relacionados à sociedade. Também podemos chamar de horizontais, ok? Horizontais. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. O que eu quero que você entenda hoje, você que está em casa assistindo a gente, é que nunca foi tão atual o porquê dos 10 mandamentos. Quando você lê a Bíblia, chega lá em Êxodo capítulo 20, então você lê o Gênesis, começa a história da criação, o pecado, o dilúvio, aí vem os patriarcas, aí chega lá em 37, essa é a história de José, e aí chega lá no capítulo 50, encerra a história, e vai para o livro de Êxodo, e o livro de Êxodo começa o povo a andar pelo deserto, e eles vão então andando no deserto, e Deus vai organizar o povo dele. E para organizar o povo dele, ele coloca normas, princípios. Isso não são apenas leis para apontar o certo e errado, são princípios de vida. E o mais legal disso aqui, que eu acho que tem tudo a ver com a gente hoje, por que eu preparei, ou melhor, por que eu estou pregando depois de não sei quantos anos esse sermão, é que eu vi uma pergunta para um pastor essa semana, e perguntaram assim, se o Brasil tem mais de 30% de evangélicos, por que o Brasil não muda? Você já pensou nisso? Se Goiânia tem talvez quase 40% ou mais de 40% de evangélicos, por que o trânsito de Goiânia é tão ruim? Por que tem sujeira na rua? Não é verdade? Hoje passaram na minha rua o caminhão da prefeitura e cortou as árvores. E elas estão no chão lá agora. Por que já não vem alguém atrás catando, já faz o serviço completo? Por que as coisas não mudam? Por que você vai no supermercado e está lá assim, tem que entrar com uso de máscara, e alguém briga porque não está usando máscara? E tem uma placa desse tamanho. E aí, então, o pastor respondeu. Ele falou, sabe por quê? Porque o evangelho cresceu e todo mundo ainda é criança na fé. Nós ainda não temos 30% de maduros na fé, de pessoas transformadas na sua raiz. Pastor André, por que você está falando isso se o nosso tema é família? Porque aqui está o segredo. O segredo é que os 10 mandamentos, eles eram passados, e as outras normas, e as outras leis, e os outros princípios, eram passados de pai para filho, de mãe para filha. E quanto que a gente conversa lá em casa? Quanto que a gente conversa na sua casa? Talvez é naquele momento aonde você está fazendo uma atividade junto, e aqui você começa a conversar, seja jogando um jogo, seja cozinhando, limpando, lavando o carro, cuidando do cachorro. E são nessas horas que as pérolas passam de pais para filho. Lá em Deuteronômio 6 diz, e fale isso quando estiver andando, quando estiver sentado à beira da porta. Então, agora nunca foi tão atual esse momento. Por quê? Porque as crianças não podem estar na igreja. Então, eu não posso, nesses 70 dias, falar assim, a igreja falhou no ensino bíblico do meu filho. Porque a igreja não tem como fazer o presencial. Tem os vídeos, tem as coisas, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, não tem a salinha, não tem um momento. Então, a responsabilidade agora aumenta para os pais. E era assim que era feito nessa época. Os pais ensinavam os princípios para os filhos. Por isso que nesse momento, eu falei que essa palavra vai servir para todo mundo. Quando Deus estabelece o ensino da honra, é um ensino que não é só para dentro de casa, é para mudar uma sociedade. E esse é o nosso desafio.
E esse desafio aumenta a cada dia mais. Essa semana eu participei de uma live da Juventude de João Pessoa, da Luz para os Povos, e ele me fez uma pergunta tão simples, mas sabe aquela pergunta que depois que acabou a live eu fiquei remoendo dentro de mim? Ele me perguntou assim: por que, pastor, você fala que se converteu tão cedo e você não se desviou? Por quê? E o jovem falou assim, o líder de jovens: porque eu me desviei. E depois, quando eu respondi aquilo, e aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, e eu fui então voltando e lembrando, por que eu não me desviei? E eu então estabeleci 3 fatores por que eu não me desviei. O primeiro foi minha convicção de conversão. Mas a minha convicção são princípios inegociáveis, seria uma definição legal de convicção. Mas eu coloquei duas vitaminas para fortalecer minha convicção. E são vitaminas interessantes. Primeiro, a minha educação, os ensinamentos dos meus pais, e talvez seja a coluna mais importante da minha convicção, e uma que é muito importante que eu fui pensando, os pastores que Deus colocou na nossa vida. Os pastores, nós todo ano, durante um tempo, mudava de cidade, mas os pastores eram muito legais no sentido de serem pastores que a gente admirava o pastor, falava, uau, o pastor está vindo aqui em casa, olha, o pastor orou por mim. E eu, de repente, eu comecei a pensar no tanto que isso é importante para nós. Nunca precisamos, nunca, na história talvez do que eu estou vivo, a gente não precisou parar e trazer os princípios para dentro de casa e conversar sobre os princípios. E no mundo onde a gente terceiriza tudo, a gente não pode mais terceirizar nesse momento. A gente tem que chamar a responsabilidade para nós, da oração, da leitura da palavra, de assistir um filme, de assistir um documentário, de comentar algo. E é isso que esse texto está nos ensinando. O texto, ele fala de ensinamentos dentro de casa. E o versículo, talvez não do meio, mas o mandamento do meio, é o mandamento mais importante. Olha aqui, honra teu pai e tua mãe. Por que mais importante? Porque isso aqui ia mudar a sociedade. Isso aqui muda a sociedade do povo de Deus. Quer ver? Olha só, para cima, os verticais: não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-se do dia de sábado. Para baixo, os horizontais: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E no meio, o honra, porque o honra aqui não é apenas honra teu pai e tua mãe, honra é honra. É ensinar a criança a honrar o professor, a não ser mal educado com o professor, a não ser mal educado com o porteiro da escola, ao adolescente não desrespeitar um idoso, a quando o jovem teu tiver o primeiro emprego, não desrespeitar o chefe. Todo mundo precisa de um chefe. Eu sei que a gente está vivendo um mundo dos empreendedores, né, dos jovens que querem ter sua startup, ser um youtuber, né, beleza. Ontem eu estava sentado assistindo um programa com a minha filha de culinária, de pessoas que fazem coisa lá, bake-off, e mostra lá o candidato e a profissão. Candidato, a profissão, ex-funkeira. Aí eu pensei, funkeira é profissão, agora ela é uma ex. Uau! Então são profissões novas, né? Mas todo mundo precisa de um chefe chato. Todo mundo precisa. Para ser tratado, ser lixado e aprender o princípio da honra. Já já eu vou falar para vocês o que é honra. Vamos lá. Próximo, Luísa, para mim. Por favor. Honra teu pai e tua mãe. É o 5º mandamento. Por que era importante? 3 princípios de importância nesse verso. Primeiro, no processo da formação espiritual de Israel, a família ocupava um lugar central. Aí está o segredo da sociedade pós-moderna brasileira ter sido destruída. Porque o centro, a coluna da sociedade, aonde as pessoas aprendem respeito, chama-se família. E é por isso, para isso, que a igreja tem que lutar. E você que está me assistindo em casa, tem que lutar pelo casamento, tem que lutar pela família, tem que lutar pelos filhos, tem que lutar pelos ensinos, porque a coluna é família. Pastor, mas minha família foi destruída, eu venho de uma família destruída. Mas você pode mudar a história daqui para frente, porque Jesus também, ele apagou o seu passado de pecado. E ele escreve uma nova história. Então, para a sociedade, o processo de formação lá em Israel
a família ocupava o lugar central. Segundo princípio, no coração da família de Israel se encontrava o princípio da honra. Então, se a família é o centro do povo de Israel, no centro da família era o princípio da honra. Havia a honra, que é mais que obedecer, que daqui a pouco nós vamos definir. E o terceiro princípio, a ética social de Israel, todo o caráter social, toda a sociedade estava baseada na honra aos pais. Então, tudo era baseado na honra. Nós somos a Israel de Deus na terra. E nós, como igreja, precisamos lutar pela família. E nós, como povo de Deus, precisamos pagar um preço pela família. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa guerra. E a gente sabe que a mira de Satanás é a destruição da família. Então, são 3 princípios. E agora, eu quero... Pode ir lá, Luísa. Luísa, eu acho que você quer que eu pregue mais rápido, é? Estou brincando. Porque no último slide ele demora mais. Não tem problema, não. 3 significados de honra. Primeiro, honra significa dar glória. É mais que obedecer, não é, gente? Sim ou não? Anderson, se eu ficar aqui, fica legal aí para quem está assistindo em casa? É mesmo? Então, fica chique? Tá, legal. Significa dar glória. Repete comigo, você que está aqui, olha que delícia, e você que está em casa. Significa dar glória. Honra significa reconhecer valor. Honra significa tratar com deferência. É ter um tratamento especial. Sabe qual que é o problema? É que a honra perde o valor quando a gente convive demais. E a honra retoma o valor quando a gente perde. Pensa nos seus avós. Aqueles que não têm mais os avós na terra, que os avós já faleceram. Você lembra? O que você lembra do seu avô? O que você lembra da sua avó? Se você parar assim, qual é a honra que tinha? E agora fica as lembranças. E é difícil falar para uma criança sobre isso. Olha, aproveita hoje, porque um dia você não vai ter. É difícil. Mas a honra, ela vai além. Engraçado que a gente define honra com obediência. E nessas 3 definições, eu não falei de obediência. Porque obedecer é simplesmente você receber uma ordem e cumpri-la de todo o coração. Às vezes você cumpre sem todo o coração. Mas não é muita obediência. A obediência é quando você cumpre com todo o coração. Mas a honra vai além. A honra é você dar glória por aquela pessoa. Eu sei que quando a gente fala dar glória, a gente pensa em Deus, mas tenta pegar essa palavra e trazer num significado humano da coisa. É você elogiar, é você falar, poxa, é meu pai, é minha mãe, que lutou por mim, é o professor. Vocês viram o áudio daquele menininho que viralizou essa semana? Ô professora, eu sei, professora, que minha mãe está esforçando, mas minha mãe, ela é boa em fazer comida. Quem viu, levanta a mão. É ótimo, não é? Ô pro, quem tem a mãe de dar aula é você. Tipo, eu não estou entendendo nada que a mãe está falando. Então, talvez dar a honra para aquela professora. A honra é reconhecer o valor, reconheça o valor das pessoas que lutaram por você, com todos os defeitos, porque eu não estou falando de você agora para frente, para o futuro, eu estou falando de você para trás, aquelas pessoas que oraram por você, que cuidaram de você, que fizeram um sacrifício por você, que talvez você nem imaginou qual foi o sacrifício, você nem imaginou. Tenha tempo de conversar, se é em vida ainda, procure e fala, o que aconteceu? Eu era criança, eu não lembro por quê. Como que a gente ia naquele clube? Como que a gente fez aquela viagem, né, de Fusca para Porto Seguro? 5 dentro de um Fusca. Como que foi? Trate com deferência, trate com amor, com respeito, com carinho. Isso é dar honra. Por isso que a Bíblia, por isso que o mandamento do meio é honra teu pai e tua mãe. Não é só obedecer, gente. Vamos parar de falar que honra é obedecer. É muito mais difícil. E a vida cristã não é fácil, não. Ela é muito boa de se viver, mas tem coisas difíceis que têm que ser cumpridas. Sabe, quando a gente fala um pouquinho desse significado da honra, aí a gente entra numa outra parte aqui muito interessante. Põe para mim, Luísa, por favor.
Isso, que eu chamo, isso aqui para mim é tão forte, irmãos, que eu quero parar um pouquinho nisso aqui. Eu chamo isso aqui de ciclo da honra. Então eu queria que você acompanhasse, Anderson, não sei se você vai ter que dar zoom, eu vou vir para cá. Então eu vou começar aqui, ó, nesse verde aqui, ó, que o Anderson fez com tanto carinho para mim, né? Tá legal aí na transmissão mesmo? Tá? Cuidar. Então aqui no cuidar, esse aqui é o ciclo da honra da vida de uma pessoa. É onde talvez o principal mandamento, honra o teu pai e tua mãe, ele é totalmente representado nesse diagrama aqui. Pelo menos eu estou tentando representá-lo aqui. E eu queria que nesse tempo de família, que a gente colocou família moderna, família 5G, família conectada, a gente pudesse tentar viver isso aqui. E se necessário, pedir perdão, e se necessário se consertar, e se necessário abrir mão, e se necessário morrer para algumas coisas, ser liberto de algumas coisas. Quando a criança nasce, ela é cuidada. Aqui começa o ciclo da honra, é no cuidado dos pais. Né? É no cuidado dos pais. Ontem nasceu o filho de um amigo meu. E ele mandou a foto, e eu mandei, olha, e ele já tem uma filha. Eu falei, olha, me fez lembrar de como aconteceu aqui em casa. Que é quando chega a segunda, a gente tem que ter todo um jeito com a primeira. Né? Então, o cuidado ali na mesa, de colocar comidinha, né? Quem tem filho pequeno ou já teve vai lembrar disso, e deixar ele se lambuzar, e deixar brincar com os brinquedos. Então, aquele momento do cuidado que a criança não vai lembrar de nada, trocar fralda, né? Levar na escola, e a diretora ligar chorando, seu filho está chorando, volta aqui e busca. Tudo isso aqui, talvez a criança nem lembre, mas já está ficando lá no inconsciente dela. O cuidado dos pais, o tempo de oração, o tempo junto lendo aquela Bíblia de pano, a Bíblia do bebê. Aí, de repente, ela começa a crescer, 5, 7, 8 anos. Aí é um momento onde é muito importante, que ela vai ouvir, e as crianças que estão me assistindo em casa, eu sei que as crianças gostam de ouvir a gente pregar, ela vai ouvir e vai obedecer. É a hora onde cada um tem o seu papel. Tem muitos casais que um dos dois se omitem nesse momento. E na maioria das vezes o homem se cala e a mãe manda. E a mãe fica sendo brava e o pai fica sendo legal. Não, é nessa hora que os dois têm que estar em concordância, e eles têm que dar os conselhos, e as crianças têm que obedecer. Sabe por quê, queridos? Porque quando chegar aí aos 13 anos de idade, o ciclo da honra vai passar para cá. O Espírito Santo fala com você, irmão. Obrigado, está ligando o ar aqui para mim. Então, quando a criança passa para a adolescência, sabe o que ela tem que aprender? Respeito. Ela tem que estar lá na mesa e respeitar os pais. Porque, às vezes, o pai, ele é de uma outra geração, ele já não sabe mexer com alguma coisa, instalar um aplicativo na televisão, que aconteceu lá em casa. Filho, me ajuda aqui. Aí instalar esse app aqui na TV. Né? Então, se houve um cuidado, se houve um ouvir e uma disciplina em amor dos pais, quando o adolescente, mesmo com aquele jeito irreverente, ele vai respeitar. E quando não respeitar, puxa a orelha. E quando não respeitar, dá bronca. E tem uma conversa sincera. E tem uma conversa, estou falando agora para os pais, firme. Mas é uma geração que não aceita eu estou mandando. Por que não? Conversar, explicar. Porque a adolescência, ela surge nesse mundo moderno. Na época que foi escrito os 10 mandamentos, na época que foi escrito Efésios, era dividido entre criança e adulto. E a idade era 30 anos. Por isso que o ministério de Jesus começa com 30 anos. Era menino e adulto. Após a Segunda Guerra, surgiu os adolescentes. É muito novo adolescente, o termo adolescente. E hoje os adolescentes estão indo até 24 anos, de acordo com os estudos. Eu sei, misericórdia mesmo. Mas está indo, hein? Não é? Então aqui tem que haver um respeito. E você que é jovem, e você que é adolescente, tem que respeitar. Esse é o princípio da honra. É a honra que equilibra uma sociedade no qual nós lutamos por ela. Porque vai chegar um momento que esse adolescente vai se tornar jovem, ele vai se apaixonar e ele vai casar. E aí ele casou.
E pode acontecer dele ligar então para a mãe, para o pai, e falar assim, ou a mãe ligar, deixa eu inventar uma história aqui. A mãe ligar e falar assim, oi filha, tudo bem? Tudo bem, mãe. Eu vi que aqui no almoço de domingo, parece que você não estava bem com o fulano, o seu marido. Está precisando de alguma coisa? E a filha vai ter que responder, mãe, está tudo bem, a gente resolve aqui em casa. Vai ter que cortar, porque uma nova família nasce. Não estou dando recado para o João e para a Amanda, hein? Tá? Os noivos que estão aqui assistindo a gente, tá? Tá certo? Porque essa conversa a gente teve ontem. Será que foi por causa disso que eu fui orar de madrugada? Não sei. Então chega uma hora que o jovem se casa e ele vai. E sabe o que fica do jovem que casou? Ele olha e fala assim, eu admiro minha mãe, porque é difícil agora fazer janta todo dia para o marido. E a gente trabalha o dia inteiro e o marido chega à noite e fala assim, não, amor, eu não queria o sanduíche do pit dog, não, faz um macarrãozinho para mim. E de repente ela olha e vê aí ela entende aquele versículo que a fé remove montanha, mas é de roupa para passar. Está filho de roupa para passar. E de repente começa aqueles demônios dos boletos chegar. E ele fala, aí o jovem lá, o rapaz que casou falou, mas tinha boleto que pagava todo mês? Então chega uma hora que quando ele é jovem, ele se casa, ele vai ter a vida dele, vai estudar fora. Sabe o que tem que ficar no princípio da honra? A admiração. E os pais que estão aqui me assistindo, tem que ter um casamento muito legal, porque quando os filhos forem, corre um grande risco de um olhar para o outro e falar assim, como que a gente vive? Porque a gente viveu agora esses anos todos em função desses meninos, e eles foram tudo embora. E o pai mal sabe que ele pode pegar a esposa agora e, viajar o Brasil inteiro. Mas ele não consegue, ele não sabe mais viver, porque o foco foi um foco o tempo inteiro para os filhos. É por isso que tem que alimentar o amor, alimentar o casamento, alimentar a intimidade. Tem que diferenciar o amor do papai e da mamãe para o amor dos filhos, e os filhos têm que saber que o amor é diferente. Então, talvez aí, chegando quase no final, né? O adulto precisa admirar. Então, voltando aqui, criança é cuidada, criança bebezinha. Já quando tem mais a maiorzinha, ouve e obedece. Menino não manda em casa, quem manda são os pais. Fala amém por isso. Mas meu filho de 2 anos, se eu tirar o tablet dele, ele faz birra. Tira e deixa fazer birra. Tira e deixa lá, rolar no chão. Né? Eu lembro uma vez eu tive um casal de irmãos da nossa igreja que eles eram ingleses. E a gente foi visitar eles, e era um chá da tarde. E a chá da tarde foi estendendo, né? Pastor brasileiro. E quando chegou 7 horas, os filhos deles foram para o quarto, porque era hora dos meninos dormir, 7 da noite. E aí, então, quando ele voltou e sentou, e eu falei, olha, tudo bem que a gente está conversando, mas as crianças estão chorando. Porque as crianças não queriam dormir, né? Porque o pastor estava lá, né? E a pastora. Aí ele virou para mim e falou assim, o que tem que eles estão chorando? Deixa chorar, já dorme. E eu tive uma dificuldade incrível de continuar a conversa ali. E o choro, pastor, não esquenta, já para. E aquilo foi interessante para mim, irmãos. Acho que as crianças estão me odiando agora. Mas tudo bem. Vamos lá. Quando você se casa, quando você vai morar na sua casa, você vai fazer aquele mestrado fora, aquele doutorado fora, você admira como era bom, minha roupa está limpinha. Você acha que a sua roupa vai sozinha para a gaveta dobrada. Você sempre achou, né? Mas aí chega no último ponto. É o ponto onde você já tem uns 40, aí você vai tomar um café com seus pais. Aí chega a hora, sabe do quê? Não tem mais que chamar atenção, não tem mais que dar pitaco na vida um do outro, não é verdade? Chega a hora de você agradecer. Eu quero te agradecer por tudo que você fez na minha vida. Eu quero te agradecer por coisas que eu nem imaginei, por noites que você orava por mim, por momentos que você chorava por mim, eu nem sabia, por momentos que você estava lá e eu não sabia que você estava lá. Quem nunca, né? Quem nunca? O filho, quantas vezes minhas filhas falam, pai, vai ter feira de ciências, e eu como professor de ciências, quantas feiras de ciências? Eu sou pós-graduado em feira de ciências, né?
E quantas vezes a gente fazia as coisas, e elas estavam lá dando aquela aula, né, da Feira de Ciências. Quem já foi em Feira de Ciências? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Sabe que você vai passando, você não ouve nada, finge que ouve da nota, né? E aí, então, e eu ficava de longe, olhando ela nem me via olhando ela falar lá do stand dela. Na verdade, eu estava vendo se ia cair uma peça para sair correndo e pegar. Eu lembro que a primeira vez que a Lísia foi fazer um espetáculo do Senarte, ela deixou a bola cair no palco, que eu saí correndo lá no Teatro em Vermelho, para pegar a tal da bola, senão ele ia capotar do pau. Graças a Deus alguém pegou antes. Chega uma hora que você vai agradecer. E esse é o ciclo da honra. E esse ciclo é para todo mundo, porque chega um dia que esse tempo na terra acaba. Amém. Um dia nós vamos para o céu. Então hoje eu escolhi essa noite para você ir para casa pensando mesmo, e você que está em casa, ficar em casa pensando, né? Engraçado algumas coisas como mudam, né? Ficar em casa pensando e falando assim, poxa, aonde talvez eu preciso melhorar o meu ciclo da honra? Será que você já teve aquele tempo de agradecer? Agradecer. Eu fiz isso, meu avô faleceu ano passado, mas quando meu avô ainda estava reconhecendo as pessoas, né? Meu avô faleceu com mais de 100 anos, eu tive o meu tempo. Um dia eu fui pregar lá em Anápolis, e eu fui mais cedo, fui tomar um café com meu avô, e eu sentei eu e ele, e falei, vô, eu quero te agradecer pelas férias que eu passei aqui, eu quero te agradecer por você me levava na escola dominical, você aguentava eu, o Kiko e o Alexandre, eu quero te agradecer pelo canivete que você me deu, eu quero te agradecer por tudo, e eu tive esse tempo, é legal ter esse tempo, é bom ter esse tempo. Então, o ciclo da honra é um ciclo de crise para a gente mesmo, é um ciclo da gente a olhar e entender que honra não é só, o que é honra? Ninguém mais vai responder aqui, é obedecer. É um pouco mais que obedecer. Não, é muito mais que obedecer. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 6, diz, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Então o autor se reporta ao mandamento central da sociedade de Israel. E eu quero que isso seja uma prática na sua vida, se você já tem seus filhos, se você precisa resgatar alguma coisa dos seus filhos, se você está constituindo uma família, que isso nasça na sua família, se você sonha em ter uma família, que você já tenha isso como um propósito de vida, porque se nós lutarmos pela família, seremos uma sociedade daqui a uns anos melhor sim. E a gente, pastor, mas isso é utopia, isso nunca vai acontecer, mas a gente tem que lutar. Essa é a nossa função. É lutar, essa é a igreja. Mas cada dia que passa fica mais difícil. Então, se Deus chamou a gente para essa geração, Deus sabia por que a gente está nessa geração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Você que está em casa, se quiser ficar de pé, sentado, fica à vontade também. Eu quero orar por você. Eu vou, terminando aqui, quando eu parar, eu jogo esses slides lá no grupo da igreja para quem quiser ter, para dar uma recapitulada, tá bom? Todos os créditos vão para o Anderson, dos slides. Amém? Quero orar pela sua família agora. Eu quero orar para que a gente possa honrar as pessoas, possamos honrar todas as pessoas que estão à nossa volta, honrar as pessoas que nos abençoaram, honrar as pessoas que cuidaram de nós. Às vezes você nunca foi naquele primeiro pastor lá da sua vida e falou, pastor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, porque aquele dia você fez isso. Um dia eu tirei meu dia para ligar para 5 pessoas que fizeram algo bom para mim. E liguei para os pastores que eu consegui falar lá na cidade que eu morei. Liguei para o meu primeiro chefe, agradeci a oportunidade de ter me dado de aceitar um jovem lá, professor com 19 anos, e o cara acreditou naquilo, sabendo que eu ia errar. E aquele dia eu agradeci a 5 pessoas que foram importantes. Agradeci a nossa vizinha, que quando a Cibele estava grávida da Lísia, ela ficou 9 meses em repouso, e a vizinha lá em casa levava sopa, lavava a nossa roupa. Fui lá agradecer ela, liguei para ela. Talvez você está precisando fazer isso essa semana. Surgiu uma tarefa de casa. Agradecer alguém, honrar alguém que te fez bem. Amém? Quero orar pela sua família. Lohane, sobe aqui. Faz aquele fundo musical lindo aí com esse teclado. Se os irmãos do louvor quiserem ficar aí, receber também, subir, fica à vontade, gente. Quando eu falo, eu sempre falo o nome do líder, mas o nome do líder também é a equipe, tá? Coloca a mão no seu coração, coloca aí talvez algo que eu falei aqui, que você falou, meu Deus, eu preciso recuperar isso, está difícil, eu falhei nisso. Olha, nosso Deus é o Deus que escreve caminhos onde não existe. O nosso Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão poderoso.
Sabe, então, se você quiser essa palavra, falar assim, não, eu quero viver essa palavra. Então pratique essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada família aqui essa noite, e pelos meus irmãos que estão em casa assistindo a essa palavra. Aqueles que entraram em crise no sentido assim de ter falhado em algum ponto. Eu sei que quando a gente fala sobre essas coisas, às vezes gera uma crise, eu estou falhando em algo, mas que o Senhor dê força para que as famílias possam se estruturar, se reestruturar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Deus, tem misericórdia da gente, sabe, que as famílias aqui do Bueno, da nossa igreja no Bueno, sejam famílias ensináveis. Esses irmãos que estão em casa, tantas famílias que receberam esse mês, esses 2 meses nasceram seus filhos, tantos membros novos que nasceram na nossa igreja nesses 2 meses, que possamos cuidar como família, praticar os teus mandamentos, que eles sejam um pilar da nossa vida, uma coluna da nossa vida. Senhor, eu oro por cada família aqui da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Espero que você tenha gostado. Eu quero, tem pedido de oração? Chegou para mim aqui? Chegou não? Manda para mim, por favor. Vamos só esperar chegar aqui Chegou, obrigado. João Batista é o seu tio, Lúcio? Seu tio? Tá na UTI por cuidado ou tá um estado, como é que tá o estado dele? Gravíssimo? Tá bom. Eu acho que é só esse pedido aqui, mas é um pedido muito importante, né? Tem mais, tá chegando mais um? É porque o Anderson está online com a esposa dele. Nós somos modernos, né? O pastor está com o WhatsApp no púlpito. É pecado, irmãos? É não para pedir de oração, né? Já está chegando outro aqui. Esse aqui deve ser pelo... Tem nome, Anderson? Amém. A Simone está fazendo um pedido de oração aqui também. Então nós vamos orar pelo João Batista, seu tio. E a Simone está pedindo pelos seus filhos e nora, para que eles possam estar mais perto do Senhor. Amém? Vamos orar? Amém? Concorda com a minha oração? Deus, eu quero orar então pelo João Batista, o tio do Lúcio, no hospital onde ele está internado, na UTI, onde o Senhor possa agora estender a mão. Que, Senhor, os medicamentos que está tomando possam fazer efeito, que ele possa se restabelecer, que não agrave essa questão de estar entubado, Senhor, as questões de infecção, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, a tua cura, Senhor, a tua mão estendida. Pai, também oro pelo pedido da nossa irmã Simone, que está assistindo de casa, Senhor, sobre os filhos, o filho que está mais longe, em outro país, a sua nora, que eles possam encontrar o Senhor aonde eles estão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, eu sei que essa palavra mexe com a gente, que o Senhor dê sabedoria para cada um resolver aquilo que precisa ser resolvido, e que não piore a situação, que o Senhor traga o dia certo, a hora certa, o momento certo, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Aqueles que estão em casa, que o Senhor proteja vocês, e aqueles que estão aqui na igreja no retorno para casa, uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém? Fique ligado no nosso Instagram, no nosso grupo. Queridos, essa semana a gente vai ter as células online, vamos ter uma reunião especial online de jovens no sábado e adolescentes, e o nosso culto domingo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.